Eu estou recebendo no Radar TV de hoje um dos mais importantes jornalistas esportivos de Mato Grosso, Macedo Filho. Conhece como ninguém a história do nosso esporte e principalmente do futebol mato-grossense. Macedo, obrigado primeiramente pela sua presença aqui no Radar TV. Me diga o seguinte, como foi que um cidadão nascido em Guiratinga veio parar em Cuiabá? É interessante, né? Porque, na verdade, antes de parar em Cuiabá, eu tentei parar em Goiânia. Tentei parar em Brasília e tentei parar em Uberlândia. Andei para lá, mas nada deu certo. Eu retornei para Guiratinga e em 1970, no dia 17 de dezembro, deixei Guiratinga e vim para Cuiabá. Eu não tinha absolutamente nada na minha cabeça o que eu faria na capital do estado. Cheguei, eu tinha uma graninha razoável e me hospedei no Hotel Samara, na rua Joaquim Murtinho. Mas eu fiquei uns 4 dias lá e a grana acabou, e aí descobri um primo que morava na rua Coronel Osório, número 34, no bairro do Porto, onde hoje tem ali a Paiol, tem uns açougues ali, e construiu ali, inclusive no local onde existia a casa que eu morava, construiu lá um atacadista. Então eu passei a morar com meu primo, fiquei 4 anos lá, morando com ele, retornei meus estudos, que eu vim de Guiratinga, eu estava com 19 anos, mas só tinha feito o 2º ginasial. Aí aqui eu fiz o 3º e o 4º ginasial, no saudoso ginásio do Aquino, onde até recentemente era a casa do artesão, e foi onde eu conheci a minha esposa, que foi minha professora de português do 4º ano ginasial. E quando terminou, eu joguei um lero em cima, né? A conquistei e estamos casados aí, completando agora dia 1º de junho, 49 anos. Macedo, como foi o início da sua carreira aqui na capital? Aqui em Cuiabá eu não tinha pretensão, embora lá em Guiratinga eu já fizesse rádio. Guiratinga teve 2 rádios, hoje tem 2, uma ainda AM e uma FM comunitária. Então eu trabalhei numa rádio clandestina que na época foi criada pelo saudoso Cláudio Coelho Barreto, que dá inclusive nome ao Estádio Municipal de Guiratinga. Ele foi um alto funcionário do Banco da Amazônia, ele foi muito tempo diretor financeiro na época da Federação Mato Grossense de Desportos e foi presidente e diretor do Clube Esportivo Dom Bosco. Então eu já tinha essa base, bem tênue, mas quando cheguei em Cuiabá eu não tinha a menor vontade de fazer rádio, fazer comunicação. Mas numa das classes que eu estudei no 3º ano, tinha um professor de história no ginásio do Aquino, professor Nilo, já saudoso, e o professor Nilo ele tinha uma metodologia de dar a aula. Ele procurava um aluno que lesse alto, claro, Com uma boa voz. Uma boa voz para ser o monitor da classe. Então tinha um aluno que ele ficava lendo, ia lendo a matéria de história, e o professor ia parando e ia fazendo as incursões dele. E aí os meus colegas que trouxeram a ideia, falaram, Pacho, você lê bem, você tem uma voz boa, uma dicção perfeita, por que você não faz rádio? Aí começou a chamar a minha atenção. Tentei, principalmente com o Ivo José de Almeida, que era o grande nome do rádio aqui, da Rádio Difusora. Sequer ele me recebeu, né, de longe, não dá, tal, mas volta aí segunda. Aí ela estava assim, não dá, volta aí segunda. 3ª, segunda eu desisti. Aí conheci um camarada lá no Porto e um dia, era uma sexta-feira santa, comendo um peixe lá no Cochipó, no restaurante do Beto, Cassete, eu encontrei com ele. Ele falou, eu ia falar que você ia fazer rádio. Não, eu ia fazer nada, eu tentei, porque meu primo falou para ele que eu estava tentando. Ele falou, eu conheço alguém na Rádio Cultura, na rua Galdino Pimentel, que pode dar uma chance para você. Ele me levou, me apresentou a Jair Jabra Figueiredo, que era o diretor de esportes da rádio. Ele pegou um gravador junto com o saudoso Romeu Roberto da Costa e fizeram um teste. Mas eu notei que eles, ao ouvirem, por exemplo, ele falou assim, me entrevista como se eu fosse o presidente do Operário Voz da Grandeza. E eu o entrevistei. Eles estavam ouvindo a entrevista com o Romeu, mas eu vi que não tinha interesse nenhum. Afrânio Borba de Moura, que para mim foi um dos maiores gênios do nosso rádio, da nossa comunicação, passava Afrânio Borba e Afrânio Borba ficou ouvindo. Quando eles desligaram o gravador e eu percebi que eles iam falar não, o Afrânio interferiu. Aí falou assim, vocês não vão dar uma chance para esse garoto?
vocês não vão dar uma chance para esse garoto. Falou isso e saiu. Aí eles me deram a chance para fazer noticiário. Graças ao Frânio Borba. A Frânio Borba. Aí o Jair Figueiredo me colocou na rádio para fazer noticiário do futebol amador, que era muito forte em Cuiabá. Mas 45 dias depois, eu não tinha perspectiva de ganhar nem um centavo. Aí eu saí da Rádio Cultura, fui para a Praça Ipiranga, de frente da Voz do Oeste, e fiquei sentado num dos bancos lá da praça, pensando o que eu faria da vida. Aí apareceu uma guiratinguense que era casada com Roosevelt Campos, fazia um programa chamado Música, Horóscopo e Atrações. E ela fazia parte do horóscopo. Aí ela perguntou, mas você está na Rádio Cultura? Eu falei, não, eu saí de lá. Contei a história. Ela falou, não, vem aqui comigo. Vou te apresentar meu marido. Era o Roosevelt Campos. Me apresentou o Roosevelt me apresentou a Benedito Alves de Holanda. Alves de Holanda me apresentou a Lino Pinheiro, que era o gerente da equipe que era terceirizada. Na verdade, era do Eugênio de Carvalho. Aí na Real? Não, na Voz do Oeste. Na Voz do Oeste. Era terceirizado, era do Eugênio de Carvalho, que era o diretor comercial da TV Centro-América. Depois ele criou a Vila Real. Aí o Lino conversou com ele e ele falou, não, você está precisando? Estou, então dá uma chance para o garoto aí. E me assinou a carteira, foi a primeira assinatura que eu tive. Você passou uma temporada em rádio, e como é que foi essa transição para a televisão? Porque você passou vários anos fazendo um programa esportivo na TV Brasil Oeste. Não, eu fiz um programa de 8 anos na TV Centro-América primeiro, que eu fazia no início do start, do grande start, a passagem para a Globo, a saída da Tupi. Eu fazia um programa de esportes que era na segunda e na quarta-feira, só à noite. Quando a Antonieta saiu da televisão, dando lugar a José Pedro de Freitas, e consequentemente com ele veio o João Roberto Curti, veio o Celso Chacon, esse pessoal bastante conhecido aí, Mário Nishioca, Vanderlei Meneghini, todos esses vieram na barca do José Pedro de Freitas. E aí passamos o programa a se chamar Sala dos Esportes. Mas antes disso, como que eu entrei na televisão? Por ter trabalhado uma época com o Eugênio, aí a Rádio Voz do Oeste foi vendida pelo conselheiro do Tribunal de Contas, doutor Enio Vieira. Doutor Enio era presidente do Banco do Estado e era dono da Rádio Voz do Oeste. Aí o doutor Enio vendeu para o Roberto Jacques Brunini, que estava voltando do Rio de Janeiro. E o Brunini comprou a rádio, mas ele chegou com aquele espírito de Globo, que tinha um programa Seu Redator-Chefe, então ele falou, não, aqui nós vamos modernizar, não tem disc-jockey, aqui é personality. Você é o quê? Eu falei, sou disc-jockey, não sei, agora é personality. Bom, aí o Eugênio Carvalho fazia um programa no domingo à noite na TV Centro-América só para apresentar os resultados dos jogos daqui, só os resultados, não tinha imagem nenhuma, e os 13 jogos da loteria esportiva. Aí o Eugênio precisou viajar, isso era no domingo, o Eugênio precisou viajar, aí ele me procurou na Voz do Oeste, falou, olha, eu vou ter que viajar, mas a Antonieta falou que eu só viajo se eu arrumar um substituto para domingo. E eu já tinha trabalhado com ele me conhecia, falou, você pode ir lá na Centro-América me substituir? Aí eu fui no domingo substituir o Eugênio de Carvalho e não saí mais da televisão. Aí, você passou pela Centro-América. Eu passei pela Centro-América quase 8. Depois fui para Bandeirantes, fiquei 13 anos. Fazendo o Sala dos Esportes e o Esporte Bar. E o Poliesporte, não tinha um Poliesporte também? Não, Poliesportes e o Esporte Bar. O Poliesporte era um programa diário, de segunda a sexta. E o Esporte Bar era de 11... Não, era do meio-dia e 45, que era o Poliesportes. Depois eu abri o Esporte Bar, uma interferência muito grande do Nelson Hell, que foi um dos grandes diretores da TBO. E aí o Nelson Hell falou, eu coloco esse programa da sexta-feira, mas desde que você tira ele daqui do estúdio. Eu não quero ele aqui. Pelo que você está me falando aí da formatação, para a televisão não vai ser legal na sexta-feira à noite, vira um rebuliço aqui e tal. Procura um estúdio, aí eu me associei com a MBC. Para fazer o Esporte Bar. E depois, também o Poliesporte saiu da televisão, ficou terceirizado para mim, e eu fazia na MBC diariamente o Poliesportes, que a gente levava em fita para a televisão, e fazia também o Esporte Bar. Só que o Esporte Bar era ao vivo, né? Macedo, qual a lembrança mais triste que você tem no mundo esportivo de Mato Grosso
E qual o momento de maior felicidade? Assim, eu não sei colecionar tristeza, né, Márcio? Eu não vejo assim, um momento de tristeza na minha vida. Sinceramente, eu posso fazer um retrospecto. Não necessariamente. Pode ser, por exemplo, que na verdade que marcar não de foi maneira tristeza, negativa. que me marcou muito, foi a minha saída da TV Centro-América, que até hoje ela gera discussões. Aconteceu na TV Centro-América, os caras falam, Macedo brigou com o Luciano do Vale, que ele é o grande narrador da Globo, quando a seleção brasileira jogou aqui no dia 20 de dezembro de 1980, contra a Suíça, e o Brasil ganhou 2-0. Aí, o Luciano do Vale apresentou uma ideia para a televisão, que era dirigida pelo Antônio Carlos Moreira Turqueto, o famoso Caio, que é casado com uma das filhas do ex-Zaran, que é o dono da rede, e de fazer um programa à noite. Eu não ia participar do programa, ia participar o comentarista, que era o Newton Chardozin, que era o meu comentarista, ia apresentar o comentarista. Aí o Luciano do Vale falou, não, eu vou trazer Gilberto Tim, vou trazer não sei quem, tá, para fazer uma mesa redonda sobre a seleção brasileira. E aí ele estipulou um cachê para cada um dos participantes, inclusive o Tele Santana. E eu ponderei e falei, não, mas se vai ter cachê, tem que ter cachê para o meu comentarista também. Ele não é pior do que ninguém e ele não é contratado aqui para fazer mesa redonda, ele é contratado para comentar jogo no estádio. Virou aquela celeuma, aí eu falei, eu não vou permitir que ele participe, se ele não receber. Aí o Luciano falou, Macedo, vamos pensar nisso aí. Aí o Caio antecipou, falou, pô Macedo, você não está entendendo o meu posicionamento? Eu falei, não, eu que mando aqui. Eu falei, não, o senhor manda aqui, mas quem manda no esporte sou eu. Até prova em contrário, quem manda sou eu. Falou, se você está me falando nesse tom, eu vou lhe demitir. Eu falei, demito. Falou, então vai no RH. A saída não foi tranquila. Demiti. Né? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sabe por quê, Márcio? Por quê? Na Centro-América eu era um assalariado, pessimamente assalariado, como são assalariados aqueles que trabalham na rede Mato Grossense de televisão do Grupo Zaran. Paga muito mal. Mal remunerado. Exploradores. Se eu estivesse na TV Centro-América até hoje, talvez eu não tivesse nem casa própria. Porque quando eu saí de lá, eu estava em plena construção da minha casa, e eu não tinha fonte de renda, eu comecei a bolar jornal, revista, e eu viajava o interior, conversando com os prefeitos, comecei a vender. Aí que eu vi que eu tinha um potencial de venda, certo? E desde então nunca mais desabrochei, como mas não tenho a menor vontade. A menor vontade. Macedo, você acha que o Verdão... E você perguntou uma alegria, você falou da tristeza. Certo. Eu vou citar 3 grandes momentos na minha vida. O primeiro deles foi no dia 12 de março de 1975, quando houve a pré-inauguração do Verdão, jogando a seleção mato-grossense contra o Fluminense do Rio de Janeiro, que na época era a máquina tricolor, com Rivelino, Félix e aquele pessoal todo. Então, para mim foi um grande momento, que além de viver tudo aquilo pelo qual nós lutamos tanto, nós da mídia lutamos tanto junto ao governo para se construísse um grande estádio, e na saída, na troca de governo, que eram governos nomeados pelo Planalto, pelo presidente da República, os militares, quando da saída do José Fragelli para a entrada do José Garcia Neto. Aí houve uma pré-inauguração, era metade do estádio pronto e metade por fazer ainda. Foi um grande momento. O segundo foi um ano depois, 8 de abril de 1976, quando inaugurou o Estádio Verdão, inclusive com a presença do presidente Ernesto Geisel, que era o presidente da República, aí que veio o Flamengo, jogou o Flamengo misto e Operário, fazendo um quadrangular inesquecível, só os dois. E o terceiro foi a estreia do misto no Campeonato Brasileiro de 1985, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Porque eu narrei o jogo. Eu queria fazer esse jogo, o misto ia jogar contra o CSA, ganhou de 1-0 o gol do Geraldão. Aí de lá o misto foi para Aracaju, enfrentar o Sergipe na segunda partida, fora de casa, no início, e o misto ganhou o Sergipe por 1-0 também, gol do Luizinho.
Bom, por que eu fiz esse jogo ao vivo? Eu estava na TV Centro-América e o diretor, nessa época, em 1985, era daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Esse diretor, conversando comigo, eu falei, olha, naquela época você não pagava direito de transmissão, não tinha isso. Manuel Randolfo da Costa Ribeiro. O Manuel, esse cara foi extraordinário na minha vida. Então o Manuel, eu conversando com ele, falei, Manuel, eu queria transmitir um jogo que o Mister vai fazer lá em Maceió, em Aracaju. Aí ponderei para ele, contei, ele falou, beleza. E quem que vai gerar a partida? Falei, quem vai gerar é a TV Gazeta de Maceió, que era e é de propriedade da família Collor, Fernando Collor de Mello, a organização Arnon de Mello. Aí, quando estava faltando 3 dias para o jogo lá, o diretor de esporte da TV Gazeta de lá me ligou e falou, olha, meu amigo, infelizmente eu não vou poder gerar o sinal para vocês. Mas por quê? Porque a TV concorrente de vocês aí, a TV Centro-América, falou que se nós liberarmos o jogo para vocês vão arrebentar na hora da novela. Vocês vão transmitir um jogo que é um sonho de Mato Grosso, misto estreando fora, você gerar de Maceió. 85 era bem embrionário, né? Aí eu subi, saí da minha sala, subi, conversei com o seu Manuel. Falei, Manuel, situação é a seguinte, surgiu aí uma interferência da TV Centro-América, não vai dar para transmitir o jogo de Maceió. Aí ele falou, o que a gente pode fazer? A gente tem condições de fazer? Falei, vamos consultar a área técnica. Chamamos o Chacon, que era um dos da área técnica, e o Francisco Lemes, que era o engenheiro técnico da TV Brasil Oeste. Eles foram à sala do Manuel, aliás, nem entraram na sala, conversamos no corredor. Aí ele falou, nós temos condições técnicas de fazer esse jogo de Maceió depois de amanhã. Aí o Chacon falou com o Manuel, bom, a gente leva uma mesa de áudio para o Macedo narrar, leva uma câmera só, e nós temos um transmissorzinho de UHF, ele é um transmissor de 100 kW só, mas a gente pode pegar do estádio, jogar na Embratel, e aí a Embratel joga para o satélite, desce aqui. Ele falou, dá para fazer isso daí, então vai arrume e amanhã de madrugada vocês vão para Maceió. Faltando um dia antes do jogo lá. Aí eles prepararam esse equipamento, pagamos uma grana de excesso de peso, fomos para Maceió. Quando nós estávamos lá preparados para começar a transmitir o jogo, o nosso aparelho não estava conseguindo jogar com qualidade na Embratel. Aí o técnico da TV Gazeta veio na nossa cabine, ficou olhando o nosso drama, ele falou, e aí? Eu falei, não vai dar. Áudio eu não vou fazer, agora a imagem nossa não está chegando nem na Embratel. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um monitor lá da minha cabine, vou pôr aqui para você narrar, e vou repassar o sinal da Gazeta para vocês. Então vocês vão receber lá o sinal nosso. Só que é um detalhe, não deixa nunca a concorrência lá, a TV Centro-América, saber. E eu estou falando isso aqui, já contei várias vezes, estou contando mais uma vez. Aí eu transmiti esse jogo, para mim foi uma emoção extraordinária. Uma das grandes alegrias da sua vida. E a audiência? Uma loucura. Macedo, você acha que o Verdão não deveria ter sido demolido? Claro, falei isso durante todo o tempo, fiz matérias do Verdão. Márcio... Por que não? Márcio, eu vou te falar um negócio, que isso já foi comprovado nas investigações. Recentemente teve no governo do Pedro Dax, Quileto, não sei o que, Quileto, não lembro o primeiro nome do Quileto, é um arquiteto famoso aí. O Quileto foi secretário das cidades, e o Verdão estava afeto à Secretaria de Cidades. Aí nós fomos lá porque ele queria criar um museu na Arena, estou falando já de Arena Pantanal. Mas aí percorrendo os subterrâneos da Arena, eu fiquei impressionado com aquilo. Aí o Quileto falou assim, olha, sei não, viu, cara, mas deve ter sido para os caras meter a mão nisso aqui, para fazer um trem desse. Para que isso? Falou desse jeito. Bom, então eu digo isso porque antes eu já fazia várias matérias, era contra, e um estudo foi determinante para que eu tenha essa conclusão que eu estava certo. Com 80 milhões, adaptaria o antigo Verdão para a Copa, atenderia às exigências da FIFA.
né? Mas, no entanto, eles optaram por fazer um estádio que ninguém sabe o valor real, fala em 800 milhões, 1 bilhão, não sabe. Mas está provado aí pelas próprias delações premiadas que os caras meteram a mão. Bom, Macedo, como jornalista você viveu o auge do futebol mato-grossense, acompanhou as décadas de 70, 80. Por que nesse período o futebol enchia o Verdão de torcedores? Mas você sabe o que enche, meu querido telespectador? O que enche os estádios de Minas, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e Pernambuco, você sabe por quê? Porque existem muitas emissoras de rádio que não deixaram de fazer os seus programas. E os outros canais que criaram programas de debate desportivo, eles são fomentadores e mantenedores da disputa que existia antes. Então eles enchem o estádio lá. Aqui não enche, sabe por quê? Porque o cuiabano, ele é apaixonado por futebol. Mas ele adora sobremaneira a fofoca do outro dia. A fofoca. Aí, as previsões, as provocações de um clássico que vai acontecer. Tivemos nesse ano, foi ano passado que o Misto, não, ano passado que o Misto disputou. Tivemos clássico Misto Operário no Dutra, que não colocou metade do público no estádio. Isso é um absurdo. Nós colocamos 44 mil para ver Misto Operário. Mas por quê? Porque tinha 3 emissoras de rádio, Rádio Cultura, Rádio Difusora e Rádio Voz do Oeste, 3, com equipes fantásticas. Você pega hoje os grandes ícones da televisão, Edivaldo Ribeiro, Lino Pinheiro, Laércio de Arruda, Márcio de Arruda, que já faleceu, J. Márcio, Roberto França, Antero Paz de Barros, Dorileu Leal. Nós éramos todos de um time de intrigantes comentaristas, intrigantes, porque nós fomentávamos, no bom sentido, a rivalidade das equipes. E o meu programa na televisão, ele passava 45 minutos em cima daquele jogo, com gols, com imagem de arquivo, com depoimento, com o cara falar que aquele time vai perder. Isso aí, quando chegava no dia do jogo, fervia de gente. A gente ali das cabinas do Verdão, vendo tanto carro chegar e aquela fila de gente comprando ingresso lá fora. Então a imprensa tinha tinha e tem. Importância muito grande. E tem hoje. E tem hoje. Mas hoje não enche estádio. Não enche estádio porque não tem programas específicos com um profissional capacitado. Existem muitos em Cuiabá ainda, mas que não tem espaço em rádio e não tem espaço em televisão. Quem eram os grandes craques da época? Jogadores craques da época, Macedo? Eu vou falar da época pré-Verdão, que era o estádio Presidente Dutra, né? Você pegava, por exemplo, o time do Dom Bosco. Esse dia eu estava vendo uma formação no Dom Bosco, uma fotografia, eu fiquei impressionado. Aquele time hoje era time para a Série A, escoraria qualquer, com Adilson, com Barga, com Fidelis, com Zé Luiz, que veio da Ponte Preta, com Tuca, que veio do Santos, lateral direito, enfim, era cracaço. Você ia para o Operário, era Ruiter, era Bife, era Malaquias, era Lúcio, o próprio Lúcio Bala, mas tinha um outro Lúcio também, meio de campo extraordinário, Odeni, Pelezinho. Você ia para o misto, então você era um Butantã. Porque o misto podia ter, às vezes, entrar em campo com um time tecnicamente inferior ao Operário que tinha um timão, ou ao Dom Bosco que tinha um timão, isso invariavelmente. Mas no caso do misto, se o time dele fosse inferior tecnicamente, ele ombreava pela raça. Ele vestia aquela carapuça que ele estava diante de um adversário que, se ele perde, ele ia passar uma semana sendo gozado. Vou te dar um exemplo, como que era a rivalidade aqui. Eu, quando eu estava na Centro-América, quando eu estava com o Poliesporte no Canal 8, a gente pisava em ovos. Por exemplo, ontem o misto perdeu para o Operário 3-0. Você tinha que ter o maior cuidado com você analisar um jogo desse. Porque para o torcedor do misto, por exemplo, não interessava, e para o Operário também, para o Dom Bosco também, não interessava que perdeu 3-0. Mas você não pode falar mal. Você tinha que achar uma maneira de consolar o torcedor. E quando você falava alguma coisa que talvez ele não tenha gostado, saía à rua para você ver como que era. Xingava você encontrava, o cara passava do outro lado, você é fofoqueiro, tá?
você falou do misto porque você é operariano. Aí o outro lá, você falou do misto porque você é Dom Bosquino. A operariana, você falou do Operário porque você é Mistense. Quer dizer, ninguém sabia para que time você torcia. Mas ele não admitia que se falasse mal do time dele. Qual jogador você destacaria como o melhor de todos os tempos que atuou em Mato Grosso? Olha, Márcio e telespectador do Radar, é difícil, porque nós temos 3 épocas que a gente tem que analisar. Nós temos a época pré-Dutra. Qual que é a época pré-Dutra? Futebol amador, mas de altíssimo nível. Por exemplo, o Esporte Clube Comércio, que era presidido pelo Manuel Soares Campos, pai do ex-governador Frederico Campos, que era um farmacêutico, ele estudou farmácia no Rio e veio para cá e abriu uma farmácia e passou a presidir o Esporte Clube Comércio. E com aquela fleugma dele, de gostar do time, ele começou a campanha para a construção do primeiro estádio em Cuiabá, que é aquele campo que tem ali na Getúlio Vargas, do Liceu Cuiabano. É o primeiro ali, era o estádio do comércio. Era o estádio do comércio. Eles tiveram que... Aquela rua, Getúlio Vargas, ela chamava Rua Poconé. Ela não chamava Getúlio Vargas. Então eles tiravam a terra para eles nivelar o terreno ali, eles pegavam e iam jogando aquela terra na própria Rua Poconé, para levantava a rua e despejava ali. E eles tinham carrinhos de mão, falaram, mas com carrinho de mão não vai dar, o que nós vamos fazer? Foram naquela usina Itaici e conseguiram com o Totó Paz. O Totó Paz emprestou os trilhos, como se fosse estrada de ferro, que era da usina. Aí os trilhos vieram de barco até o porto e dali transportados para lá. Então eles montaram um trilho. Eu tenho uma foto dessa época, eu tenho uma foto. E sobre o trilho tinha um tipo de um vagão, né? Então eles iam pegar, enchia o vagão, aí o vagão ia pelo trilho e despejava lá na Rua Poconé. Então essa época gerou muitos craques, tinha muitos craques, jogadores que depois que migraram para o Dutra, quando construiu o Dutra, que eles ainda jogavam e passaram por Dutra, jogador que jogaram dos melhores times. Você pegar Traçaia, por exemplo, jogou na seleção brasileira, jogou no exterior, é o maior artilheiro da história do Esporte Clube Recife. É um José Roque Paes, o Traçaia, que é nome de rua ali na arena, porque a Arena Pantanal, ela é interessante. Na frente do ginásio Aicim Tocantins, tem a Avenida Agrícola Pai de Barros. Então, se você dobra para frente da arena, é a José Roque Paes, a Avenida José Roque Paes Traçaia. Lá no fundo, o Ir Castilho foi um zagueiraço do misto naquela época. E a outra de baixo, o Ranulfo Paes de Barros, que é uma lenda, em todos os sentidos que se possa imaginar. Então, aquilo ali cheira o passado do nosso futebol. Então, nós tivemos, na época pré-Dutra, que era o estádio do comércio, uma geração de craques excepcionais, mais craques da verdadeira acepção da palavra, inclusive esse aí Castilho. Aí você vai para a época já Dutra e o começo do nosso profissionalismo, 1967, também uma geração extraordinária de Glauco, de Fulepa, que já vinha lá do Atlético. É difícil nomear um? Não, difícil nomear. Pelezinho foi um grande jogador? Não, um grande jogador, um grande corredor. O Pelezinho não era um jogador técnico, não era um craque. O Pelezinho era um chutador extraordinário, a patada dele, o pé direito era fantástica, e era um fazedor de gols. A fama do Pelezinho é essa. Tecnicamente, você vai pegar, por exemplo, um fazedor de gols técnico, Bife. Bife era técnico, bola vinha, ele punha no peito, ela rolava, ele dominava, driblava 1, 2, 3. Então ele era um fator determinante que não acontece com o futebol de hoje. O futebol de hoje não tem um craque que entra na área, costura o zagueiro, costura a outra, ele faz o gol, o cara comete um pênalti nele. Não existe hoje no futebol brasileiro isso, como o Messi. E o Pelezinho morreu cedo, né? O Pelezinho morreu, ele jogava no Internacional, veio passar um carnaval aqui, ele tinha um Passat, e eles saíram de uma lanchonete que tinha ali, onde é hoje o ginásio São Gonçalo, tem uma lanchonete chamada Chuá. E eles saíram do Chuá já quase de manhã para ir para o Sayonara. E ele pegou aquela Fernando Correia ali, chacoalhou o pé, quando chegou em frente ali, perto da 35, ele desviou e bateu num poste. Aí foi pro pau.
Bom, na terça-feira, o Ministério Público de Goiás, ele denunciou 16 pessoas por fraudes e manipulação de resultados em 13 partidas de futebol e relatou 23 crimes cometidos durante partidas. Os jogadores que aceitavam participar do esquema recebiam para cometer faltas e pênaltis propositalmente e favorecer apostadores de sites online. E tem 2 jogadores que passaram pelo Cuiabá que estão sendo investigados, o Ivo Carius e o Mateuzinho. Na época, anos 70, anos 80, Macedo, isso existia, ou existia e não se sabia, como se sabe hoje, essa facilidade de comunicação que se tem de divulgação? Márcio, se você assistir um filme de faroeste antigo, você vai ver que a maior parte dos assassinatos dos salões, que falavam, né, nos salões, era por causa de roubo de carta. Né? Ou então o cara que rodava a roleta também tinha, porque o cara parava ela com o pé. Então, onde há jogo, há blefe. A loteria esportiva, desde o seu início, ela já teve épocas de investigações sobre a máfia. Agora, hoje, por exemplo, o que domina os painéis nos campos de futebol, o que domina os intervalos dos jogos da televisão, são propagandas de casas de apostas, que estão até fora do Brasil. Então isso é a coisa mais natural do mundo para mim, sempre existiu desde a loteria esportiva e desde lá do faroeste. Tem jogo, tem blefe, tem rolo, tem maracutaia, né? E surgiu do nada, você vê como são as coisas. Se um nada não entrasse na história, continuaria aí os caras se vendendo e as pessoas sendo enganadas. Um delegado, não, um policial, diretor do Vila Nova de Goiânia, ficou olhando um jogo, um lateral. Ele viu que o lateral, toda bola que vinha, ele jogava ela para a linha de fundo. Vinha outra, ele jogava para a linha de fundo. Olha, cara, tem alguma coisa errada. De repente o cara vai lá, peita o juiz, do nada peita o juiz para levar um cartão. Ele falou, vou investigar esse trem. E foi o começo, o fio da meada, foi esse caso aí. E vai aparecer mais gente, vai aparecer muito mais gente. E agora, o Cariús jogou aqui pelo Cuiabá, ainda bem que ele não chegou a ser um titular absoluto, né? E o Mateuzinho, o envolvimento dele veio quando ele jogou pelo Sampaio Corrêa, em 2022, porque ele jogava pelo Sampaio Corrêa, que surgiu a denúncia contra ele. Como reação, o Ministério da Fazenda encaminhou à Casa Civil uma medida provisória para proibir que atletas e dirigentes de futebol participem de apostas online. O governo até já definiu uma taxação do setor de apostas online em 16% e vai tributar prêmios de apostadores em 30% de imposto de renda. Vamos falar agora um pouco do Cuiabá. O Cuiabá começou mal, está na zona de rebaixamento, 4 pontos. Você acha que o Cuiabá, esse ano, cai para a segunda divisão? Eu acho difícil ele se manter na primeira divisão. Eu acho difícil ele se manter. Não vou dizer que ele vai cair, eu acho difícil ele se manter. Porque quando começa o segundo turno, se escreve outra história, por exemplo, começa a vencer, sai pelo menos da zona de rebaixamento. Mas o início tem sido muito ruim, desesperançoso para o nosso torcedor. Desesperançoso. Porque o Cuiabá esperava-se que o Palmeiras ia aplicar uma goleada nele lá no Allianz Parque. E não foi isso. Ele perdeu de 2-1 jogando muito bem. Eu comentando num programa do deputado Wilson Santos, falei isso. Falei que o Cuiabá tinha me enchido de esperança e eu achava que ele dificilmente cairia, que ele permaneceria até em zona de sul-americano. Por 4 aqui para o Atlético. Aí veio o Bragantino, ele já não segurou o Bragantino, não segurou o Grêmio e agora perde de 4 para o Atlético, perde o treinador, o Ivo Vieira já foi dispensado, o Iúbio, Fernando Iúbio, que já treinou em época passada, que é apenas o assistente, vai treinar o time agora, aí o próximo adversário, sábado agora, vai jogar contra o Fluminense do Maracanã, Márcio. Pedreira. Depois de lá ele vai sair e vai para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu o último jogo também, está no sufoco, mas está lá em cima o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 9 pontos. Então ele tem 2 jogos dificílimos, quer dizer, a tendência é que numa semana o Cuiabá deixe de ganhar 9 pontos.
O Atlético, o Fluminense, que está uma máquina aí que ninguém está conseguindo parar, e o Cruzeiro que vem depois. Não é fácil. E aí você tem que analisar, por exemplo, eu analiso o seguinte aspecto, telespectador. No segundo turno, o Cuiabá vai jogar contra o Grêmio Porto Alegrense lá. No segundo turno, ele vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. No segundo turno, ele vai jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Apenas uns exemplos que eu estou falando. Por quê? É ruim, porque a tendência é que ele não ganhe deles lá. Mas o Flamengo pode ganhar aqui, não é? O Atlético já ganhou, o Grêmio já ganhou, o Palmeiras pode ganhar dele aqui, o Corinthians pode ganhar dele aqui e pode ganhar lá. Então, se você analisar, se der o espectro da tabela, da sequência da tabela, você vai ver que vai ser difícil o Cuiabá se manter na primeira divisão. Mas eu creio que o Cuiabá não está preocupado com isso. Eu sinto no Cuiabá que eles já cansaram de tanta cobrança. E se o Cuiabá cair para eles, no fundo vai ser um prêmio, eles vão gostar. Vai para a Série B, só que a Série B é interessante, né? Você pega difícil, o CSA, o CSA disputou a Série A, depois caiu para a Série B e caiu para a Série C agora. Tem time grande que ficou mais de ano seguido na Série B. Não, fica. Se você pegar a tabela agora, por exemplo, da Série B, se você pegar a tabela, você vai ver os grandões lá embaixo. Tem time que caiu e não tem ideia quanto que ele vai conseguir voltar. O Corinthians está com 4 pontos, quase na zona de rebaixamento. Mas o Corinthians é uma questão de tempo. O Corinthians não é time que você vai. Não, o Corinthians não cai. O Corinthians não cai. Macedo, para a gente encerrar, você se considera o melhor jornalista esportivo de todos os tempos? Se não, quem seria? Ah, jamais. Aqui, se você pega Roberto França, Antero Paz de Barros é um fenômeno, né? Tem até uma curiosidade, eu entrei na Rádio Cultura no lugar do Antero. Eu comecei a fazer pista na Rádio Cultura porque o Antero, ele ia estudar em Lins. Então me colocaram para puxar fio para ele no estádio. Eu puxava fio, o Antero ia, eu dava fio. Antero vinha, eu puxava fio. E assim que eu entrei, né? Então, se pegar Antero de Barros, vamos pegar, como eu já falei do Antero, o Roberto França, o Edivaldo Ribeiro. Cara, eu estou lá na rabeira. Se você pegar os 20 aí, eu devo ser o 20º. Não tem isso. Macedo, obrigado pela sua participação aqui no Radar TV. Conversei com o Macedo Filho, sem dúvida nenhuma, um dos nomes dos jornalistas que mais conhece do esporte, conhece do futebol e um dos mais importantes de Mato Grosso. Obrigado, Macedo. Até o próximo programa.